Olá, gente, muito bom para mais uma live. E hoje nós vamos estar encerrando, o estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o último capítulo, que é o capítulo 22. Deus abençoe você. E aqui eu vou estar compartilhando. Compartilhar aqui na minha página pessoal. Às vezes demora um pouquinho para o Facebook notificar, Ele voltou a notificar. Ainda bem, Ok. Só vou ver se está funcionando. Tá tudo certo, graças a Deus. Vamos lá para mais um estudo. Abra lá em Apocalipse 22, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Brilhante como cristal quer dizer algo límpido, puro, sem sujeira, algo inteiramente limpo, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Me mostrou o rio da água da vida. Tem uma passagem da Bíblia que eu quero que vocês vejam. Ezequiel teve esta visão. Abra lá em Ezequiel, deixa marcadinho aí em Apocalipse. E abra lá em Ezequiel, capítulo 47, o versículo 1. Fala sobre este rio. Eu vou esperar que vocês achem. Lembrando que essa live vai ser depois postada no YouTube. Vamos lá. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Falando lá do céu. Volte lá para Apocalipse, o rio da água da vida. Diz assim no versículo 2. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu gostaria que você prestasse atenção no que se refere a esta árvore da vida. No meio da praça, ou na avenida, na rua principal, de uma margem de outra do rio, está a árvore da vida. Então ela é uma árvore que fala aqui, de uma e de outra margem do rio. Ela é grande, é uma árvore gigantesca,
que produz 12 frutos, ou algumas pessoas entendem como 12 frutas, né? Uma fruta, digamos assim, diferente a cada mês. Não apenas um fruto. Diz que produz 12 frutos uma vez por mês. Geralmente os frutos eles dão nas épocas e estações, né? Aqui não, vai produzir de mês em mês. E quando se fala, e as folhas das árvores são para a cura das nações ou dos povos, aqui está se falando, gente, lembra na aula anterior que fala exatamente sobre a transição de um governo milenar para uma transição de uma nova terra e um novo céu. Então, quando se fala as folhas da árvore são para a cura das nações ou dos povos, quer dizer que essas pessoas que foram salvas, que foram pessoas que tiveram doenças, dores no corpo, na alma, no sentido espiritual, essas pessoas que choraram, derramaram lágrimas que Deus enxugou, automaticamente essas pessoas tiveram as suas vidas curadas, né? As suas vidas transformadas. Quais são essas pessoas? Provavelmente as pessoas da tribulação e as pessoas que viveram no milênio. Então, por isso que fala. Então, quando se fala de um versículo e às vezes você pega esse versículo e fala, mas esse versículo aqui está falando isso, 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 isso. Aí você fala, mas parece que está contraditório ao versículo, a história. Não é. É porque é a mesma forma de você tentar entender uma coisa do milênio para a nova terra e o novo céu, vai dar confusão na mente. O entendimento nosso é limitado. A visão de João é ampla, é enorme. Então ele já teve a visão e ele já foi escrevendo tudo o que foi. E aqui a gente tem que entender que do milênio para o novo céu e a nova terra vai ser de um milênio de uma coisa boa para melhor. Então, praticamente dá no mesmo. O importante é que vai ter isso, vai ser bênção, as pessoas serão curadas, pessoas serão abençoadas. Agora eu quero que vocês vejam esta árvore da vida. Abra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, fala sobre essa árvore da vida. É interessante, nós vamos aprofundar mais ainda, eu quero só que você leia junto comigo. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, depois nós vamos botar para o último livro da Bíblia, né? Então, o começo de tudo foi lá no Jardim do Éden. Lá no livro de Apocalipse, a coisa já foi consertada totalmente. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Presta atenção, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o que aconteceu? Presta atenção nesse detalhe, isso é importante. Quando fala a árvore da vida no meio do jardim, essa árvore da vida no meio do jardim, Adão e Eva não comeram do fruto dessa árvore. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido. Vocês vão entender isso mais à frente quando eu voltar aos assuntos. Voltemos lá para Apocalipse, só para você já abrir seu entendimento sobre essa árvore da vida. Versículo 3. Volte lá, Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Eu quero ser um desses servos. Quero servir a Deus. Eu também creio que você também vai querer ser um servo de Deus. Aqui no versículo 4 é importante uma coisa. Contemplarão a sua face. Eu não sei se você já leu muitas passagens da Bíblia. Ninguém viu Deus. Deus sempre se ocultou
do homem até os dias de hoje. Só quem sabe quem é Deus, só quem sabe quem é o Pai é Jesus. Por isso que certa vez alguém falou: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ou seja, mostra quem é Deus, a face de Deus, que isso nos basta. Aí Jesus olhou para eles e falou: eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me veem. Ou seja, Jesus era ali o próprio Deus em figura humana e física, mas as pessoas não enxergaram. Porque as pessoas têm uma visão de Deus totalmente baseado naquilo que as pessoas dizem, naquilo que os filmes mostram, naquilo que pastores pregam, naquilo que é o entendimento limitado das pessoas. Mas, gente, nunca, ninguém, a face de Deus, sempre, Deus, para Moisés, ele não deixou ver a face. Moisés, eu vou passar aqui, você não vai ver minha face, só vai ver eu passando. Então, olha só que coisa tremenda. Primeiro que Deus é grande, poderoso, tremendo. Então, Deus sempre ocultou. E isso que é uma das coisas assim mais fascinantes. Porque quem é que consegue ocultar a sua face por muitos e milhões, milhares de anos? Deus fez isso e Deus vai se revelar só lá no Apocalipse. Por isso que fala aqui, contemplarão a sua face. As pessoas vão ver quem é Deus. E na sua fronte, na fronte das pessoas, está o nome dele. Vai ter o nome de Deus. É o nome do Senhor. Vamos voltar lá, Apocalipse 22:5, que diz, se você já está aí, né? Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isaías 60:19, abram lá. Vamos lá, eu vou esperar vocês abrirem. Isaías, hoje tem bastante referências bíblicas, gente. Você acha que os capítulos de Apocalipse é só ler e ensinamento? Não, tem muita coisa profunda. Então a gente tenta se aprofundar ao máximo dentro do tempo limite, né? Isaías 60, versículo 19. Provavelmente você já achou, né? Diz assim: nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor Deus será a tua luz perpétua, ou seja, eternamente, e o teu Deus a tua glória. Olha que bênção, gente, né? Que bênção, que bênção. Volte lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Fala a certeza do cumprimento da profecia desse livro. A certeza que vai se cumprir. Versículo 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Aqui se cumpre uma profecia, uma palavra que diz que Deus não fará nada, não faria nada, sem que antes se revelasse aos seus servos e aos seus profetas. Aqui está dizendo que Deus enviou o anjo está mostrando essa visão que João está tendo, é para mostrar aos servos de Deus, as pessoas que servem, vão servir a Deus, as coisas que vão acontecer. Então, eu sou um servo, você é uma serva, você é um servo do Senhor, você deve saber o que vai acontecer, inclusive com a sua alma depois que você morrer. Isso é importante. Tem gente que despreza, tem gente que fala isso é perca de tempo, o pastor fica aí só falando disso, parece que o pastor não tem o que fazer da vida, eu não vou perder meu tempo vendo essas coisas, ouvindo essas besteiras, eu tenho medo de ouvir essas... Na verdade, as pessoas têm medo de ouvir a verdade, de ouvir aquilo que é assustador, aquilo que vai e mostra, está mostrando o real, a realidade do fim da sua vida. Então as pessoas não querem, as pessoas têm esse receio, ou seja, vão se esconder
Até quando? Não adianta. Somente Deus pode se ocultar. Nós não podemos ocultar nada aos olhos de Deus. Deus pode se ocultar e não deixar que a gente veja a face dele, a glória dele. Em muitos momentos, situações da vida, Deus não fala, Deus se silencia, Deus se oculta. Mas nós jamais ocultaremos qualquer coisa do Senhor, é diferente. Por isso que fala aí Deus dos espíritos dos profetas. Versículo 7 diz: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Presta atenção. Aqui está falando bem-aventurado, é mais do que feliz aquele que guarda as palavras que estão proferidas nesse livro, ou seja, profecias, palavras de Deus deste livro. Uma coisa aqui que nós temos que aprender. Quando fala bem-aventurado, eu vou ser uma pessoa mais do que feliz, uma felicidade mais completa, se eu guardar a palavra das profecias desse livro. Por exemplo, eu mesmo, aqui com vocês, foi um dos maiores e um dos desafios mais como é que eu posso falar para você entender? Foi um dos desafios maiores que eu já tive até hoje, estudar o livro do Apocalipse. Eu nunca tinha feito isso, gente. Nunca. Já estudei temas escatológicos, fim dos tempos, temos apostila, temos um monte de coisa. Mas o livro do Apocalipse, assim, eu nunca tive essa oportunidade de falar. E ao mesmo tempo que eu falo, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta o seu coração de quem ouve e ela corta o meu coração também, no sentido de fazer a gente discernir coisas. E eu confesso para vocês que eu estou tendo muito discernimento em muitas coisas hoje, quando eu leio outros textos lá do Antigo Testamento e outros textos que eu leio do Novo Testamento, eu entendo melhor. E muitas coisas eu via o quanto eu era imaturo. E nesse livro, no estudo do Apocalipse, Deus está me fazendo amadurecer, me tornar uma pessoa mais madura, mais ciente, consciente do que eu falo, tendo a certeza daquilo que está escrito na Bíblia. Então foi um dos maiores desafios. Eu sou muito grato a Deus, mas não adianta eu só aprender, eu só ouvir. Eu não quero ser só um ouvinte. Eu não quero só saber o que diz o livro de Apocalipse. Eu quero guardar. Diz aqui, ó, eu quero guardar essas palavras no meu coração para sempre. Porque aqui são coisas que vão acontecer e eu preciso saber, eu preciso ter dentro de mim as respostas primeiro para mim. Que Deus já está nos dando a resposta através da palavra dele, nos revelando, abrindo o entendimento, os olhos, a visão, a compreensão, nos dando discernimento de entender muitas coisas. Então é isso que eu entendo. Eu também preciso guardar elas no meu coração para que eu seja uma pessoa com a felicidade completa. Então o livro do Apocalipse fala, guarda as palavras da profecia desse livro e quem guardar é feliz. É mais do que feliz. É uma pessoa realizada completamente. Vamos avançar, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Lá atrás já falei uma referência que João se prostrou uma vez para adorar o anjo. O anjo falou, não, se levanta, eu sou que nem você, não adora somente a Deus. Então, anjos não recebem adoração. Anjos não recebem adoração. O único anjo que quer e exige muitas vezes adoração, e muitas pessoas acabam cedendo à tentação dele, é o diabo, que é um anjo caído. Esse sim aceita adoração. Inclusive ele fez uma proposta para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Então, mas anjos de Deus não aceitam adoração. Não se pode adorar anjos. Versículo 9 diz aqui, por quê? Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou teu conservo também, dos teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras deste livro. Aí o anjo diz: adora a Deus. A nossa adoração tem que ser a Deus. Qualquer adoração fora que não seja a Deus é uma adoração para outro ser. Quem não adora a Deus, adora outra coisa. Quem não ama a Deus, ama outra coisa. Então, é isso. Quem gosta da luz, não vive nas trevas. Se a pessoa não está na luz, está nas trevas. Se não está em Cristo, está no mal. Então, é isso, gente. Vamos ver, versículo 10. Tem bastante coisa aqui ainda, gente. Vocês acham que a gente está terminando os versículos e acabou por aí? Não, tem muitas informações tremendas e maravilhosas que nós vamos aprender agora. Versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aqui o que quer dizer? Não selar, não encerrar. Porque muitas coisas na época de João já aconteceram. Claro que depois que muitas coisas aconteceu, esse livro foi um livro que ficou, digamos assim, fora do entendimento humano por muito tempo. Eu mesmo já li o livro de Apocalipse muitas e muitas vezes, confesso para você. Desde a época da minha conversão, que faz mais de 20 e poucos anos, que eu entreguei minha vida para Cristo, e eu não entendia muitas coisas. Tem gente que não entende, não vai entender. Mesmo se tiver uma Bíblia de estudo pentecostal, ou seja, estudos maravilhosos, mesmo que a pessoa leia e releia várias vezes ali através de Bíblias de estudo, imagina uma pessoa que não tem nenhuma Bíblia de estudo, aquela Bíblia simplesinha aqui. Essa pessoa não vai entender nada. Então essa palavra aqui, o livro do Apocalipse, ela é uma palavra que ficou sem muitas pessoas entender por muitos e muitos anos. Mas não foram poucos, muitos mesmos. E até hoje tem pessoas que, com todo o aparato que tem, através da internet, você dá um Google lá, você vai na Bíblia de estudo, você compra livros e coisas e você entende, aprofunda, é diferente. Mas mesmo assim, gente, não é um livro fácil de se entender. É um livro que tem muitos significados simbólicos, mas no sentido espiritual. Então a pessoa tem que ter um entendimento do Novo Testamento, a pessoa tem que ter um entendimento do Antigo Testamento, e como eu falei para vocês, o Novo Testamento e o Antigo, eles se completam. O que não está bem claro no Novo Testamento, você vai lá no Antigo. Se você olhar muitas passagens da Bíblia, Jesus usou livros lá atrás e está escrito muitas vezes: e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal. Por quê? Tem que estar junto. Tem gente que lê o Novo Testamento, inclusive tem alguns livrinhos, tem pessoas que separam só as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus. Tem gente que prepara só o Novo Testamento e despreza o Antigo. Não existe. Tudo o que está escrito no livro, não só no Novo como no Antigo, faz parte da história. Como é que nós íamos saber da árvore da vida, que nós vamos aprofundar já mais aqui, se nós não soubéssemos o que tinha acontecido com Adão e Eva através dos livros de Moisés do Antigo Testamento? Então, gente, não seja como essas pessoas que desprezam. Ah, a gente não vive mais de acordo com a lei. Tá bom, nós não vivemos de acordo com a lei mesmo. Estamos no tempo da graça, sim. Mas a graça não me dá o direito de desprezar o que Deus fez no passado. Isso seria uma ignorância muito grande. Vamos voltar para a palavra de Deus. Versículo 11. Eu vou tomar um golinho de água, gente, que a garganta vai secando. Não, a voz não sai. Versículo 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo.
Agora, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui o que quer dizer a pessoa injusta, a pessoa que não é reta? Bom, você quer seguir o caminho da justiça? Então seja reto. Ah, mas eu não, ninguém é perfeito, eu não consigo, é impossível, não, tá difícil, seguir Jesus não é fácil. Então tá bom, você quer continuar na sua vida antiga? Você quer continuar na vida imunda que você vivia antes de Jesus? Ok, pode continuar. Porém, fique sabendo que você não vai ter direito de herdar o reino do céu. Porque você tem a oportunidade, através do conhecimento da palavra, a lei de Deus, que é feita exatamente para as pessoas reconhecer que estão impuras, que são injustas e que não andam corretamente diante de Deus, se corrigir. É a palavra de Deus que ensina. Eu mesmo, se eu não ouvisse a palavra de Deus, eu não sabia que muitas coisas que eu fiz na minha vida no passado foram e são erros gravíssimos diante de Deus. O que eu fiz? Opa, meu Deus, me perdoe. E eu fiz e continuei praticando? Não. É fácil você largar uma vida pecaminosa que enraizou na sua vida? Você acha que é fácil uma pessoa que fuma a vida inteira largar o cigarro do dia para a noite? Não é fácil, enraizou ali no corpo. Você acha que é fácil uma pessoa que bebe, que tem ali na sua vida a essência só de bebida, né? Não tem nada de bom dentro dele. Se é fácil essa pessoa se libertar do dia para a noite? Você acha que é fácil uma pessoa que viveu a vida inteira de prostituição se libertar? Você acha que é fácil as pessoas se libertarem dos seus vícios? Não. Mas tem gente que, quando vai ouvindo a palavra de Deus, vai mostrando toda essa imundícia que fez. A palavra de Deus é como a água, ela vai limpando. Imagina aquela sujeira que encardiu a pessoa. Não se sai no primeiro banho. Às vezes as pessoas cometem uma injustiça, acham que a pessoa entregou a vida para Jesus, a pessoa já tem que mudar radicalmente. Tem casos que Jesus muda radicalmente porque Deus quer usar a pessoa rapidamente para ganhar outras vidas, porque ela é uma oportunidade única que aquela pessoa tem de salvar mais vidas. É o caso do apóstolo Paulo. A conversão dele foi muito rápido. Numa semana o homem já entregou a vida para Jesus ali, Jesus se revelou para ele. Naquela semana já se batizou, naquela semana já começou a pregar a palavra de Deus. Só que Paulo, ele não era uma pessoa sem conhecimento bíblico. Paulo, ele já era um conhecedor da palavra de Deus. Então é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que pregam a palavra de Deus não podem ficar falando qualquer besteira, qualquer coisa, não. Porque isso pode acarretar juízo. Porque a pessoa pode acrescentar e ela pode diminuir coisas e trazer sobre si maldição, ou muitas vezes, por diminuir a palavra de Deus, tirar a essência verdadeira dela e colocar aquilo que lhe agrada ou agrade às pessoas, ela pode estar tirando recompensas dos céus. Então por isso que é bom a gente seguir o original, aquilo que é reto, que é correto, fazer aquilo que é justo, porque no final tem recompensa. Por isso que fala, praticar justiça é maravilhoso, gente. Você ser uma pessoa justa, você não concordar, você vai ser igual aquela passagem que Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, você é uma pessoa que quer ser justa, quer viver e almeja, você tem sede e fome de justiça. Você quer ser justo. E o santo continue a santificar-se. Eu me separei a minha vida para Deus. Hoje eu sirvo a Deus. O que eu tenho que fazer? Continuar me santificando a cada dia. Não sou santo, como muitos crentes não são santos. Porque às vezes as pessoas exigem das pessoas que seja uma mudança radical, ou muitas vezes as pessoas julgam e falam: essa pessoa está só enganando com a Bíblia debaixo do braço. Mas você acha que é fácil essa pessoa se libertar? Porque se fosse fácil, essa pessoa que critica, ela seria liberta também. Se ela não liberta, ela não está sendo fácil para ela acreditar como a pessoa acreditou. Olha como há também o entendimento disso. Quando diz a santificar-se, diz: sem santificação ninguém verá Deus, gente. Não é o que está escrito? Seguir a paz com todos e a santificação.
qual? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Deus não vai se revelar lá a face dele? Como que alguém vai? Pessoa santa, separado. Pessoa que se separa do mundo, das coisas erradas, e começa a fazer as coisas corretas. Não é que é um santo. Quando ele morrer, alguém vai fazer uma homenagem para ele e dizer essa pessoa foi santa. Não. Vai ter uma estátua em homenagem. Não, isso aí não pode existir porque se torna idolatria. Isso não pode. Vamos voltar para a palavra de Deus para que nós continuemos. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio, o início, não está lá no livro de Gênesis? Você sabia que nós vamos aprofundar agora nesse versículo depois aqui? Quando ele fala já no início, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Existiu algo lá no princípio. Lembra no Gênesis quando começa? Como é que começa o Gênesis? No princípio, está falando aqui que ele é o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus estava lá no princípio. Por isso que ele fala aqui, o princípio e o fim. Qual é o fim da humanidade? Onde está o princípio de tudo que fala sobre o princípio de tudo? Não é no livro de Gênesis? O livro de Gênesis fala sobre o quê? Sobre o início das coisas? Sim. O livro de Gênesis não falou sobre a árvore da vida? Pois é, essa mesma árvore da vida aqui, no fim dos tempos, numa nova terra, um novo céu, essa mesma árvore da vida, ela vai voltar. Vocês vão entender já já. Vamos lá. Versículo 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como é que a pessoa é limpa, se purifica? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, purifica pecados. Para lhes assista o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida. Presta atenção nessas duas passagens. Se você tiver uma caneta, você pode grifar árvore da vida. Quando se fala entrar na cidade pelas portas, lembra lá no capítulo 21 que tem portas? Tem anjos em cada porta? Se você observar, essa árvore da vida estava no jardim do Éden. Nós vamos, para não ficar nas minhas palavras, vamos lá. Gênesis 2, versículo 9. Lembra que você leu? Vamos voltar lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Presta atenção, a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês observarem, eu quero que vocês vejam, quer ver? Tem outra referência que vai complementar melhor o raciocínio aqui para vocês entenderem melhor. Abra em Gênesis 3 mesmo. 3, o versículo 22. Veja, faz o seguinte, deixa 22 aí, eu vou ler já já. Calma, eu vou ler. Volte lá. Versículo 16 do capítulo 2. Veja lá.
Diz assim, ó, versículo 16: E o Senhor Deus deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim. Então, essas árvores tinham frutos maravilhosos. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque um dia que vocês comerem, certamente morrerás. Ou seja, aqui uma morte espiritual, tá? Uma morte espiritual. Veja no versículo 10: E saía um rio do jardim, saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo em 4 braços. Vocês viram lá em Apocalipse o rio? Saía um rio. O jardim do Éden é traduzido mais ou menos o jardim de Deus. O jardim de Deus, o paraíso, é um lugar maravilhoso. Era um lugar que não tinha do que reclamar. Veja agora o versículo 22 do capítulo 3, que diz assim, ó: Então o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Veja no versículo 23: O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, uma espada de fogo, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui existe um entendimento tremendo. Eu vou até tomar um golinho de água aqui. Engraçado, né? Engraçado. De todas as árvores, eles podiam comer. Inclusive, a árvore da vida estava ali. Então Deus queria que eles vivessem eternamente, inocentes, sem ter o toque do mal. Mas Deus, que é conhecedor e sabe que existe o mal, Ele quer que eles sejam inocentes em relação a isso. Mas ali está, porque Deus permitiu. Que Deus dá livre arbítrio, livre escolha, para eles escolherem. Ó, vocês estão livres para comer de tudo que tem aqui. Mas ó, tem uma árvore ali que vocês não cheguem perto, vocês não toquem, vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês, ou seja, o entendimento de vocês para o mal vai se abrir. Então, eles fizeram o quê? Vocês já conhecem a história. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, eles deixaram de ser inocentes e se tornaram pessoas com o toque do mal dentro do corpo, dentro de si. Aí o que Deus fez? Essa árvore da vida, para vocês entenderem claramente como é que é, ela é a árvore da eternidade. Então, quando Deus fala, expulsa eles, tira eles do jardim, porque agora eles têm a sensibilidade do mal, eles sabem que isso pode fazer eternamente, e Deus não queria que eles, com essa sensibilidade do mal, chegassem, tocassem ou comessem fruto agora da árvore da vida, porque a partir do momento que comessem do fruto da árvore da vida, chegassem próximo dessa árvore, eles iam viver eternamente. Mas eternamente como? Com o mal dentro do corpo. Então o que Deus fez? Se essa é uma árvore da eternidade, Deus não vai deixar que o mal, Ele não vai permitir que o mal entre e esteja,
Porque depois você sabe que existiu uma maldição. A desobediência deles, a rebeldia deles, levou eles a se tornarem pessoas amaldiçoadas, no sentido lá, a terra se tornou amaldiçoada. Houve-se uma maldição sobre a terra. Então, claro, Deus não quis, Deus não ia permitir que eles entrassem ou vivessem eternamente com o mal no corpo deles. Então Deus, que veio para corrigir, e inclusive o final dos tempos aqui, o estudo do Apocalipse mostrou que a situação foi, Deus veio castigar, Deus veio exterminar o mal. Agora, como é que fica se eles tivessem um toque, tivesse a permissão, na verdade, e fossem tocar nessa árvore? Eles iam viver eternamente, ou seja, o mal estaria ali dentro eternamente, não tinha como ser tirado. Deus talvez iria arranjar outra forma de lançar fora o mal, porque o mal veio de onde? O mal veio da rebelião do diabo e os anjos caídos. Então ela se transforma, o diabo, numa serpente e engana Eva. Ali o mal. Então o mal sempre quer fazer isso. Deixa eu tentar lembrar, tem uma parábola. Pronto, a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Na passagem do joio e do trigo, você conhece só essa parte. Mas se você observar, mas Senhor, o que é que a gente arranca? Não. Mas como é que veio parar esse joio no meio do trigo? Enquanto as pessoas estavam dormindo, não estavam vigilantes, o mal veio, o inimigo veio e semeou enquanto vocês estavam dormindo. Por isso que existe o joio. Então, a forma de Deus eliminar o mal, e Deus eliminará o mal no futuro, separando, o mal muitas vezes está tão impregnado no corpo, na vida das pessoas, que muitas vezes a gente olha para as pessoas e vê uma pessoa tão aparentemente inocente, e de repente você vê e ela se revela que ela não é tão inocente e que ela existe uma acessibilidade para o mal. E a gente vê diante dos cenários aí da televisão, dos meios de comunicação, pessoas fazendo coisas assim que ninguém imaginou que pudesse fazer. Por quê? Porque o mal, ele é astuto, o mal ele é como a serpente. Ele é, digamos assim, ele faz as pessoas acreditar que ele não existe. Sabe qual é a maior arma do inimigo? É fazer as pessoas acreditar que ele não exista. Então, se ele não existe para muitas pessoas, então ele age de forma sorrateira. Então, de forma maligna. Deus não ia permitir isso. Porque se tocasse e comesse a árvore da vida é uma árvore que será eternamente, uma árvore que vai praticamente alimentar eternamente as pessoas. Quem comer dos frutos, dos 12 frutos lá, lembra? Vai viver eternamente. Agora, como é que é uma pessoa que acabou de pecar, acabou de errar, viveu uma vida de desobediência a Deus, rebeldia a Deus? Como é que uma pessoa dessa, Deus vai querer que essa pessoa que aprontou, pintou, foi injusta, foi uma pessoa imunda, não quis, se rebelou, fez um monte de coisa e de repente quer ir no céu, quer estar com Deus, quer ver a face de Deus? Não existe isso, gente. As pessoas estão enganadas. E não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que dá a entender que não vai funcionar dessa forma. O que Deus fez? Ele manda querubins com espada inflamada, em formato de fogo, proteger o jardim do Éden. Ele expulsa Adão e Eva. Da mesma forma que ele expulsou o diabo dos céus para a terra. Por isso que alguns teólogos dizem que a terra ficou sem forma e vazia. O que acontece? Deus expulsa. Deus não quer. E o que Deus vai fazer no final? Vai expulsar, vai jogar tudo no lago de fogo, enxofre, tudo que é mal. E só vai ter pessoas que se santificaram, que se separaram, que viveram a vida para Deus, pessoas que realmente aceitaram as coisas de Deus. Essas pessoas vão voltar a ter direito a essa árvore da vida. Ela vai voltar, as pessoas voltarão a ter acesso. E conforme diz lá em Apocalipse,
entre na cidade pelas portas. Ou seja, quem que vai dar acesso a essa pessoa entrar por essas portas? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, através de Jesus, que é o caminho. Através de Jesus nós temos e teremos acesso a esta cidade e entraremos por essas portas. Você lembra que cada porta tem um anjo? Para ali, as portas estarão abertas, mas os anjos estão ali servindo. Não existirá mais maldade, não existirá mais nada. Mas quem que vai participar? Quem for uma pessoa obediente à palavra de Deus, Deus falar, não faça isso. Quando a palavra de Deus fala para a gente não fazer isso, e a gente obedece, a gente vive coisas tremendas de Deus. Mas tem gente que ensina a gente a fazer coisas certas, mas elas mesmas não vivem certas. Ótimo. Jesus também teve esse problema com as pessoas da época. Ele falou para pessoas, sabe esses religiosos, fariseus, saduceus, escribas, esses aí que estão ensinando vocês? Eles ensinam muitas coisas, façam tudo o que eles pedem, tudo que eles ensinarem vocês façam, mas não procedam conforme a vida deles. Ou seja, você dê crédito à palavra de Deus. Você não deve deixar de acreditar na palavra de Deus, porque tem gente que prega a palavra de Deus e que está com a vida torta. Ela que vai acertar a conta com Deus um dia. Então dê crédito, não deixe de acreditar nas coisas de Deus, porque existem pessoas com vida tortas. Não faça isso. Continue acreditando na palavra de Deus, porque ela tem poder de dar vida, tem poder de transformar. É ela que traz conhecimento, e esse conhecimento nos liberta dos nossos enganos. Amém? Vamos voltar lá para a gente estar terminando Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 15, que diz o seguinte: ficarão de fora, o fora ficarão os cães. Gente, presta atenção que isso aqui, tá? Tem uma explicação sobre isso, já eu falo. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui está dizendo que vão ficar de fora. Eu vou ler aqui algo para você entender. Naquele tempo que João está falando aqui, e antes, no Antigo Testamento, os cães geralmente eram animais selvagens que andavam em bandos. Presta atenção, animais selvagens que andavam em bandos e causavam muito transtorno para as pessoas. Portanto, esses cães eram criaturas perigosas e consideradas desprezíveis. Isso tem relatos lá no livro de Reis. Eles perambulavam pelas ruas de cidades e vilarejos e frequentemente se comportavam de forma sanguinária. Você lembra que quando Acabe morreu, os cachorros lamberam o seu sangue? Esses cachorros aqui eram uns animais selvagens. Você lembra quando Jezabel foi jogada lá, que morreu, porque ser uma mulher idólatra? Diz que os cães, eles não só lamberam o seu sangue, mas devoraram a sua carne. Então eram uns animais selvagens e sanguinários. Agora, na época dos judeus, eles sempre viam os cães como animais asquerosos. Num Salmos de Davi, o salmista fala que os Salmos 22:16 diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. No livro de Deuteronômio, antigamente, as pessoas envolvidas com prostituição são chamadas de cães. Então, aqui existem vários sentidos. O profeta Isaías também usou as palavras cães para falar de líderes. Olha só, também fala de líderes. A palavra cães não está relacionada a um animal de hoje de estimação, né? Antigamente os animais ainda existem, mas não tem nada a ver com os dias de hoje. Que diz assim, eu quero que vocês vejam comigo. Vamos lá. Isaías 56, versículo 10. Também fala sobre líderes. E essa é forte, né? 56,
versículo 10, que diz assim, ó: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Versículo 11: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isso dá direito, isso dá respaldo. Claro que não é o que gostaríamos de falar e dizer, mas fala dos guias cegos de Israel, de pessoas que estão guiando as pessoas, mas se tornam pessoas como se fossem os animais selvagens, esses cães aí gulosos, nunca se fartam, diz no versículo 11, ó, são pastores que nada compreendem. Gente, tem pastor que não compreende nada das coisas de Deus, tem pastor que está pregando. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, me perdoe, eu devo ter falado muita besteira, ensinado muitas coisas, caminhos que não eram os teus certos e corretos. Gente, é para se arrepender. Então é triste, né, a gente ter que reconhecer, mas é melhor reconhecer e andar pelo caminho certo do que andar pelo caminho torto. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Gente, existe sim, hoje em dia, pessoas gananciosas, pessoas dentro das igrejas, infelizmente é o que a gente vê e não tem como fugir, é uma realidade. É uma coisa que a gente não pode, porque a gente não vai ajudar nada na fé das pessoas. Mas, ó, você tem que procurar uma igreja, um lugar, uma congregação, onde as pessoas seguem fielmente a palavra de Deus. Você não pode seguir na onda de, em lugares que as pessoas desprezam a palavra de Deus, ninguém conhece nada, só fala a profecia o tempo todo, fala sobre dinheiro. Essas pessoas são gananciosas, são como cães, essas pessoas vão ficar de fora. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E muitas vezes inocentes acabam sendo a carne das pessoas, no sentido assim, esses cães dessas pessoas assim, elas acabam sugando, tirando das pessoas muitas vezes. E as pessoas que falam, a gente às vezes infelizmente tem que dizer, eu sei, eu entendo você, eu compreendo, eu concordo com você. É uma tristeza, é uma realidade. Às vezes a gente tem que calar e ficar quieto, ficar que nem, como diz lá, ficar mudo. Ficar mudo, não tem o que dizer. Porque hoje em dia tá feia a coisa, gente, tá feia a coisa. Hoje em dia ninguém para mais para sentar e ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia ninguém quer estudos. Hoje em dia ninguém quer coisas de Deus, de entender mais, se aprofundar nas coisas de Deus. Hoje ninguém quer saber disso. As pessoas estão aí, ó. Aí é triste, né? Volte lá para Apocalipse. Então, nos tempos do apóstolo Paulo, esses cães também aqui se referia aos gentios. Mas Paulo foi tão duro que ele falou, olha, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Existem, gente, maus obreiros. Maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui era uma situação lá de circuncidar-se. As pessoas querer serem salvas através de atos de sacrifícios, né? Atos da época da lei de Moisés. Ninguém vivia de acordo com a lei. A lei veio para nos abrir os olhos de entendimento, mas a salvação vem pela fé em Jesus. Aí fala lá, eu quero que vocês vejam, para não ficar nas minhas palavras, Filipenses 3:2. Filipenses 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Quando fala dos cães, dos maus obreiros, tá, gente? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui está falando de falsos mestres, falsos obreiros. É o que mais tem. Se você tem um pastor, você tem uma igreja que prega a palavra, dê o máximo de valor. Se você tem pessoas que pregam a verdade de Deus ali, ó, sem acrescentar nada, sem diminuir nada, segue a palavra fielmente, olha, uma boa igreja para você congregar, sabia? É uma boa igreja para você se alimentar e ter vida de Deus. Porque se você seguir
A onda das pessoas que só vai atrás de milagres, onde as pessoas só falam de milagres, só oram para acontecer milagres. E muitas vezes milagres acontecem mesmo, que é bíblico. Mas também é muitas vezes uma forma do inimigo tirar as pessoas. Recebe os milagres, mas não tem conhecimento de Deus, ele não é liberto. Pessoas que vão só receber o milagre e a vida continua do mesmo jeito, não muda em nada. Por isso que tem gente que fala, você vai para a igreja, você não muda em nada. Quem é e vai para a igreja é para mudar sim, gente. É para ver uma mudança. A palavra tem o poder de mudar. Se a palavra está sendo pregada fielmente e a pessoa não está mudando, o problema não é a igreja, não é o pastor, não é a pessoa. Ela tem que entender que ela não está querendo andar pelo caminho da justiça. Ela está querendo seguir, conforme vemos Isaías lá, 56, ela quer seguir, se torna o seu próprio caminho, ela quer andar pelo seu próprio caminho, da sua forma, da sua maneira. Vamos voltar lá para o Apocalipse para a gente terminar? Como eu vou terminar, então, ainda que passe alguns minutinhos aqui, a gente termina já, tá bom? Eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Esta palavra é para as igrejas. A igreja que serve, a igreja que é de Jesus, que leva a palavra de Deus. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser que beba de graça da água da vida. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que livro que é? Do Apocalipse. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha só, gente. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas dizem, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Aí fala, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Vocês viram? Gente, fala que não pode acrescentar e nem diminuir. Se em algum momento eu não pude trazer o entendimento de algum versículo, alguma passagem, não ficou bem claro, eu prefiro não falar nada, eu prefiro não dizer nada, porque eu não posso aumentar e nem diminuir, eu não posso inventar. É uma responsabilidade muito grande, gente. Ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande ser pastor da igreja do Senhor. Porque nós iremos um dia dar conta de tudo que nós fizermos. Eu não escolhi ser pastor, eu não imaginei ser pastor, eu não sonhei em ser pastor, mas Deus, com sua graça, me alcançou, a sua misericórdia tem sido grande na minha vida, e por isso tenho cumprido e quero cumprir o meu chamado, o ID do Senhor, e servir ao Senhor com muito temor. Confesso para vocês de novo que o livro do Apocalipse foi um dos estudos mais desafiador da minha vida. Eu nunca fiz isso na minha vida. E a partir do momento que eu assumi, o tempo todo eu pedia, Senhor, me dê graça, me dê entendimento. E foi abrindo o entendimento, a graça de Deus foi vindo, o Espírito Santo de Deus foi me mostrando coisas. E tem coisas que eu confesso para vocês. Eu não entendi no momento, não entendo no momento algumas coisas. Mas eu sei que o entendimento virá mais adiante. O Espírito Santo de Deus irá revelar no momento certo. Tem coisas ainda que vão acontecer daqui a alguns anos e a gente vai entender perfeitamente. Mas é um desafio que eu só tenho a agradecer a Deus. Foi muito bom ter estado com vocês, aprendido muita coisa. Espero que talvez esse estudo não volte, porque já estará lá guardado na internet, aqui e no YouTube. Então quem quiser ver, rever, vai ter que ver lá. Eu pretendo avançar em outras coisas que Deus me direcionar.
Não sei quais serão os próximos estudos, mas eu voltarei aqui para fazer mais lives. Não vou me ausentar, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Foi muito bom ter ficado esse tempo com vocês aprendendo a palavra de Deus. Isso aqui não é despedida definitiva. Até logo, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Paz para todos.